Oi, pessoal! Oi, pessoal! Hoje falaremos sobre... Preparação para o casamento, a série, e o capítulo 3 fala namoro, o início do caminho. Aí diz, o namoro encarado seriamente deve ter em vista o grande ideal de constituir uma família perfeita. Palavras de Dom Rafael Cifuente. Então, tudo aí começa nesse capítulo falando o seguinte, sobre a questão do pessoa certa. Como você saber como é a pessoa certa. Porque muita gente também pergunta pra gente, né, como a gente descobre isso. Então aqui ele começa a falar que no namoro e no noivado, não é você escolher uma pessoa que seja bonita. É se esquecer realmente a questão física da pessoa. Não é só um rostinho bonito. Ele deixa bem claro isso. Não é porque ele tem dinheiro, não é porque ele tem posição econômica melhor que ele é melhor do que o outro. Não é porque ele é musculoso ou porque ela tem um corpo bonito. Não é isso que vai gerir uma família, né? Aí ele vai falando assim, por quê? Porque assim, tudo, como ele fala, tudo passa, né, no caso, né? Até na palavra de Deus fala, né, tudo passa, menos a palavra passará, né? Quer dizer que o corpo bonito passa, o dinheiro talvez amanhã você perde tudo, aí você vai ter o quê? Vai ser, você tinha o dinheiro, antes você só tinha o dinheiro, quando você perde o dinheiro você tem o quê? Nada. No caso, ele vai falando assim, que você deve escolher a questão da pessoa, ela entender em 3 pontos. E aí ela tem que entender que o ponto é análise e tarefa. No namoro, esses pontos. Análise, o que é isso? É a questão de você entender que, assim, este ou essa é a pessoa ideal para mim. Eu vejo ele como o pai dos meus filhos, mãe dos meus filhos. Então, você tem que entender isso. Isso é análise. Quando você analisa, vê, tem essa resposta. Sim, ele é. Então, você vai passar pela tarefa. Que a tarefa é construir, moldar, você tem que trabalhar, ajustar os pontos para, enfim, você desempenhar a missão. Então, você tem que entender que os 3 pontos de um namoro maduro é a análise, tarefa e missão. Se você passa pela análise bem feita, se você rezou, teve o discernimento, viu aquelas qualidades naquela pessoa, como pai, como mãe do seu futuro filho, você vai passar pela tarefa de moldar. Eu sou moldada pelo Júnior, o Júnior é moldado por mim. A gente vai se complementando, vai conversando, vai se Se moldando. aperfeiçoando para chegar na parte da missão, qual que é a parte da missão? Você continuar, dar continuidade no que? Como a gente falou no capítulo 2, é os filhos. Quando você casa, qual que é a continuidade? Gerar a família para dar continuidade para Deus. Então, quando ele fala assim que na primeira, né, que é você olhar para aquela pessoa, muita gente fala assim, mas como que eu vou analisar só de olhar? É simples. Por exemplo, o que mais muda é a fala. Como assim? Eu quero ter filho, ela já não quer. Então, por que eu vou casar com alguém que É, não tem se o eu mesmo quero fundamento? e a igreja fala, se é um fundamento de Deus, né, de gerar filhos, está na Bíblia, então qual é a função? Então aí no primeiro ponto eu já eliminei, porque eu já estou vendo que é pensamento, muita gente faz o quê? No primeiro ponto ele já tenta mudar o cara, a pessoa. Ou usa aquela clichê, né? Ah, não, depois de casar a gente muda. Não muda. O namoro bem vivido tem um noivado bem vivido e um casamento perfeito. Então você tem que entender que tem que passar por todos esses pontos para você ter no final das contas, quando você casar e no teu divórcio, que a gente tem, igual ele fala, você tem que pensar na continuidade. Você não tem que começar um namoro pensando no fim, se não der certo, eu vou em outra pessoa. Você tem que entender que é uma preparação para o quê? Para o casamento, preparação para a vida eterna, né? Juntos. Sim, então quer dizer que você deve pensar no sentido, sim, vou casar? Vou. Então, se é para casar, é uma vez. Então a pessoa deve entrar nesse quesito, deve entrar no mesmo posicionamento de você. No sentido de que, vamos fazer isso? Vamos. Vamos. Então vamos. Vamos ter filhos? Vamos.
Agora entra muita questão. Tá, você vai viver um namoro santo. Aí as pessoas não sei o que é namoro santo. Nós temos um vídeo falando sobre namoro santo específico aqui. Mas um pouquinho do namoro e o sexo, né, nessa relação, a gente entra aqui que... as pessoas sempre perguntam, por que que nós amamos, por que nós não podemos praticar o sexo? Por que nós não podemos fazer a relação sexual? Qual que é o motivo da gente não poder se unir? O motivo é claro, porque a união de um corpo tem que ser feita no casamento, porque não é num talvez que você vai constituir uma família, e sim na certeza. Então a relação sexual é no casamento. Não tem jeito, não tem meios para pular É porque essa só ordem, né? com o sacramento você vai se tornar realmente da pessoa, né? Muitos namorados são namoro de coração, né? É uma aliança de coração. O noivado já é uma aliança de amor. E no casamento é uma aliança eterna. Por isso é a de grande diferença. Aí ele fala aqui, o sexo, por sua índole natural, deve ser uma fonte, expressão da entrega total de um casal. Um amor vivido tão intensamente que chega ao ponto de o corpo materializar a doação de si para a entrega de seus futuros natural, que é os filhos. Então, a relação sexual tem que ser no casamento, porque tem que ser para a entrega futura, né? Sim. E ele também vai falar sobre a questão das preliminares, né? O que que é? Porque o namoro também não é só o sexo, no sentido de que abraços, né, com mão boba, no sentido de que beijos muito sensuais, muito demorados, né, muitos pegajosos, são um tipo de preliminar para poder você plantar. Ele fala até assim, que se você... que adianta você quer, não, você quer cortar a árvore, certo? Só que você já deixa a semente. Se você não quer cortar a árvore, por que você deixa a semente? Quer dizer que você vai dando brecha, 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 até que uma hora vai. E aí entra o pecado, entra o erro comum. Então ele fala assim, que viver a castidade no namoro não consiste só de não fazer sexo, né? Como ele disse. Então você tem que buscar um namoro de pureza cristã, um namoro casto, E né? deixa até outra relação de outro livro aqui, chama Namoro é Isto, né? Que fala assim, que a carícia é um dinamismo, evitando o erotismo. Sempre o relacionamento, tentando relacionar-se com as zonas eróticas de ambos. Então você evita essa toda a situação, até com a vestimenta, até com a questão da palavra, para não cair nessa parte. Sim, então você tem que entender que o relacionamento concreto, você não tem relação sexual, não tem brechas, tá? Você tem que... ele é bem vivido, né? Sim. Aí ele fala, né? Que na parte do namoro é onde você vai viver, ler livros juntos, conhecer Rezar. histórias, rezar, vai partilhar Vai vivências. entender ao lado da outra pessoa, né, quais são os objetivos, quais são os seus objetivos para que vocês possam chegar num objetivo comum. E ali você vai amadurecer sua fé, aumentar a questão, eu não rezo, mas ela reza muito. Então, vocês dois começam a rezar junto. Um vai ensinando o É, outro. ele gosta muito de adoração, eu já não tenho hábito de adorar, então ele vai te ensinar adoração. E ali vocês vão ficar medianos, no sentido de que os dois vão estar nivelados, né, na relação da fé. Porque se tiver um na fé muito alto e outro lá embaixo, também não vai dar certo. Tem que ter um equilíbrio, né? E entender que um relacionamento tem que ser aberto às amizades. Não pode ser um relacionamento onde o homem e a mulher só fica só os dois ali. Eles não se comunicam com os familiares, não se comunicam com amigos, não tem momento de vivência. Então a gente tem que ter um relacionamento mais aberto nas amizades, tá? Não é esses relacionamentos de hoje em dia, não, tá? É uma coisa assim, sem isolamento social. Então ele mostra pra gente que a castidade é a escola do casamento. Que a castidade é onde você vai viver esse momento de aguardar, né? Por exemplo, quando a mulher tá grávida, e aí ela tem que ficar uns dias sem relação sexual, né? Então a castidade no sentido que eu falo aqui, que é pro resto da sua vida, desde o seu início até o seu fim. Porque também tem a castidade em você não
pecar contra sua esposa, de traição, tanto também quando a castidade quando tem filhos menores, ou o tempo de o pós-parto, né, no sentido também, tanto também antes, no sentido de que, no sentido de não ter casado ainda e tá mantendo a castidade. E a castidade envolve, como ele diz, todos os ramos, todas as pessoas, tanto padres como freiras, como leigos, como eu, como ela, como você. Então a gente tem que entender que é um controle, né? Quando você vive uma castidade bem vivida, você tem um controle. E ele fala aqui pra gente, o namoro é uma grande universidade para os que vão se casar. Então é onde que a castidade é a escola do casamento. Se você é uma castidade tem que ser vivida em todas as ordens, tá? Da igreja. Então esse foi mais um vídeo da gente trazendo sobre esse livro. Se inscreva no nosso canal, comente, compartilhe e Fique fique com com Deus. Deus.